Vamos ler a palavra de Deus. Vamos falar do maior concorrente de Deus. Aquele que concorre diretamente com Deus. Nós vamos falar dele hoje. Vamos ler Mateus 22. Nós vamos ler Mateus 6, 24 a 33. Preste bem atenção. Mateus 6, 24 a 33. Sabe por que a gente lê a Bíblia? Porque é a palavra inerrante de Deus. Então, nós temos que nos basear pela palavra de Deus. Porque Jesus é a palavra. João 1 diz que no início ele era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Em São João 14, 6, ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. A palavra do Senhor, ela que muda a sua história, ela que muda a sua vida. E as pessoas muitas vezes não crêem em Deus, não crêem em Jesus. Mas nós estamos em 2025, depois de Buda, depois de Confúcio, depois de Exu Caveira, 2025 depois de Cristo. Ele é o marco, amém? Ele entra na sua vida, ele faz o antes e o depois. E ele diz: ninguém pode servir a dois senhores, amém? Como ninguém pode ter dois maridos, duas mulheres, né? Uns insistem em ter, né? Mas não funciona. Ninguém pode ter dois senhores, ninguém. Porque olha o que acontece. Porque há de odiar um e amar o outro. Ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon é a riqueza, é o dinheiro, é o maior concorrente do Pai. É o Mamon. Vamos lá. Por isso vos digo: não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto o vosso corpo pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento? A resposta seria sim. E o corpo mais que o vestiário? Sim. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Então quer dizer que Deus não deixa nem os passarinhos passando fome. Ele cuida até dos passarinhos, ele cuida dos animais, tanto que ele se preocupou na arca para que colocasse os animais. Não tendes vós muito mais valor do que elas? A resposta é sim. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado, medida de 50 centímetros, à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Ele está fazendo a pergunta ali. Se veste as ervas, será que a erva é mais importante que você? Pode ir. Não andeis, pois, inquieto, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque todas estas coisas os gentios procuram. As pessoas que não buscam a Deus procuram isso aí. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Diga assim: o meu Deus, Ele sabe de tudo que eu preciso. Amém? Pode ir. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas. Que todas estas coisas? O que é? É que nós falamos antes.
comer, beber, vestir. É que nós falamos antes. Ele vai finalizar aí. Mas, em vez de buscar roupa, o vestuário, em vez de buscar comida, busquem primeiro. Porque Mateus 4,4 diz, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E diz, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Deus tem bênção para acrescentar no teu celeiro. Deus tem bênção para acrescentar na tua vida. Mas diga essa pessoa aí do lado, mas tem que buscar em primeiro. Diga aí. Feche os olhos. Deus, nós vamos buscar em primeiro o teu reino. Espírito Santo nos ajuda. As demais coisas que nós precisamos, de cura, libertação, provisão, o Senhor vai nos dar. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Pode sentar. Em nome de Jesus. A gente quer conhecer você, que hoje está nos dando essa honra de nos visitar pela primeira vez na Avalanche. Nós temos culto nas quinta-feira, às 19h35. Trabalhamos em células, homens, mulheres, jovens. Também temos os jovens às 19h30 aos sábados. E temos o culto de celebração aos domingos. Então você, se está aqui pela primeira vez, você é bem-vindo. Mas a gente quer conhecer você, que vem pela primeira vez, que a gente sempre quer dar um presente e quer conhecer você melhor. Se tem alguém hoje pela primeira vez nos visitando, levante sua mão, que nós vamos chegar até você, tá? Levante sua mão, tem alguém nos visitando hoje, mantenha sua mão de pé, nós vamos chegar até você, vamos te dar um presente, tá bom? Fique tranquilo, não paga, é 0,800, tá bom? Se tiver R$200 dentro, foi o pastor que colocou, tá bom? Não tem problema. Levantou a mão até quem não é visitante. Vou colocar um veneno. Graças a Deus. O maior concorrente de Deus é o mamão. Puxa, pastor, mas será que a questão de finanças é tão importante assim? É importante porque, por causa das finanças, nós vimos ali um recado de Jesus ali, que as pessoas andam ansiosas. Ansiedade é você... A ansiedade, ela não resolve o teu problema de amanhã, ela tira a tua paz de hoje. E Jesus disse, tá ansioso com o que comer, beber, vestir? A sua ansiedade não pode aumentar um côvado em sua estatura. Ali diz, a sua ansiedade não vai mudar nada. A tua ansiedade não vai acrescentar em nada. Ao contrário, vai piorar. Mas nós pensamos que com a nossa força, sem Deus dirigir, a gente pode fazer alguma coisa. Eu digo a você, descanse. Deus alimenta os passarinhos. Deus veste a erva do campo. Deus também vai suprir a sua necessidade. Mas só que muitas vezes é difícil, pastor. É difícil porque a fé é certeza daquilo que você não vê. A fé funciona desta forma. Só que o concorrente de Deus, ele tenta te imprensar para que você olhe para ele e não busque a Deus em primeiro. Porque você veja que buscar Deus em primeiro, a segurança está aí. Salmo 127, verso 1 diz, Salmo 25, verso 1 diz, os que confiam no Senhor são como montes de Sião. Eles não se abalam, eles ficam firmes para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim está Deus em volta do seu povo. Deus está à sua volta. Deus está com você. Porque Salmo 34, 7 diz, o anjo de Deus acampa ao redor daqueles que o temem e livra. O temor ao Senhor, Provérbio 1,7, é o princípio da sabedoria. O temor é obediência a Deus.
Viu que nós lemos ali? Buscar o reino de Deus e a sua justiça. Muitas vezes a pessoa busca primeiro até a Deus, mas não busca a justiça. Jesus Cristo, quando ele foi ser batizado por João Batista se espantou, mas eu não posso batizar. Jesus falou, me batize, para que se cumpra a justiça. Eu não posso trabalhar nessa terra sem uma autoridade espiritual na minha vida. Buscar o reino dos céus e a sua justiça. Busque primeiro a Deus e depois a justiça. Você pode buscar a Deus sem a cobertura espiritual, de nada vai adiantar para a sua vida. E por isso João Batista ele se espantou. Jesus diz, eu tenho que cumprir a justiça. E o povo perece por falta de conhecimento, não sabe que Deus ele trabalha com a sua justiça também. Não só em buscar primeiro o reino dele. É importante você dar prioridade a Deus e cumprir a justiça. Que Deus trabalha com autoridade, ele trabalha com escala. Jesus poderia se batizar sozinho. Ele se submeteu a uma autoridade. E às vezes você não se submete a ninguém. Se submete a ninguém? Muitas vezes não é assim na casa. A mulher não submete o marido não respeita a mulher, os filhos não submetem aos pais. E com isso vira aquela bagunça toda. E a pessoa, não, mas eu busco a Deus. Mas você não busca a justiça. E ele veio falando, Jesus, está preocupado com comer, com beber. Eu queria que o povo da Avalanche hoje saísse daqui preocupado em ler mais a Bíblia. Eu estou ansioso que eu não leia a Bíblia. Eu estou ansioso. Você já viu alguém assim? Tomar remédio para ansiedade? Eu não li a Bíblia. Não fala comigo. Eu tô louco hoje. Você já viu? Já viu? Olha, eu estou ansioso. Eu não jejuei essa semana. Eu não jejuei. Essa semana eu não jejuei. Eu estou muito ansioso. Eu não orei essa semana. Eu não orei. Você acorda, eu tenho que orar. Eu profetizo que vai ser assim aqui. Amém? Aleluia! Aleluia! Você esquece. Anda ansioso com coisa que não funciona. E sabe por que a nossa ansiedade? É porque muitas vezes é ganância. Sabia? Deus ele diz, eu vou te dar tudo aquilo. Mas você tem que trabalhar na justiça de Deus. Você tem que acreditar em Deus, porque Deuteronômio 28:1 diz, se atentamente você ouvir a voz de Deus e obedecer, as bênçãos vão correr atrás de você. Vamos supor, você é aqui, ó. Você é aquilo ali. Eu sou a bênção. Eu sou uma bênção ambulante, né? Aí, você obedecendo a Deus, a bênção vem. E você ali, ó. E a bênção está correndo atrás de você. E ela, ó, te alcança. É só você obedecer a Deus. Eu estou ansioso. Não. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. É o Salmo 91 que tem na casa de muitos, aberto com a folha amarela. De nada adianta. Nada adianta. A Bíblia não é para estar aberta, é para estar praticando. Então, está ali. Mas se você habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, você descansa. Amém? Tu está apavorado porque você não está no esconderijo do Altíssimo. Então Deus não se preocupe com o que beber, com você comer. Eu sei. Então, vai para o esconderijo. Deus, eu estou precisando. Coloca na mão dele. Coloca. Porque a gente muito ansioso, a gente não raciocina. Não raciocina. E quando você está ansioso, você só pensa para trás. E aí você fica ansioso. Não.
aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Se aquiete, descanse, durma bem, coma bem, não deixe de comer. Não deixe. Mas o concorrente de Deus, ele te pressiona. Olha, você tem que fazer. Olha, e você vai ficando ansioso. Não. Se você atentamente ouvir a voz de Deus e obedecer, a bênção vai correr atrás de você. Como? Deus vai abrir a porta, vai enviar alguém, vai te dar uma ideia, mas a bênção vai correr atrás de você. Porque a dificuldade, ela vem. E o inimigo faz você olhar para onde? Para o lugar errado. Fala assim, olhe para o problema. Isso. E a pessoa fica ali agitada e não age a fé que ela tem. É mais ou menos assim. Aí um ladrão ele vem me assaltar e eu estou armado. Então eu poderia sacar minha arma e atirar nele. E eu estou com a arma e eu estou correndo, em vez de atirar. Assim fica quando você não coloca Deus na frente. O ladrão, João 10,10 diz, o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Mas a parte B do versículo diz, mas Jesus veio para te dar vida e vida com abundância. Coloque Jesus na frente quando o ladrão vier, amém? Ladrão, tu vem, mas Jesus, ele está comigo. Mas se você anda inquieto, você não consegue ter paz. E não consegue acreditar que Filipenses 4,19 é a realidade. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo cada uma de vossas necessidades. Cada uma. Mas primeiro, busque o reino dos céus e a sua justiça. Que às vezes você fala, não, mas eu busco a Deus em primeiro. Você teria que revisar se você realmente busca a Deus em primeiro. Tem problema? Vou para o esconderijo. Torre forte é o nome do Senhor, para ela corre o justo e tão seguro. Deu problema? Eu corro para Deus. Você corre para todo mundo, menos para Deus. Eu busco a Deus em primeiro. Aí tem culto, tu não vem. É engraçado que você não vem no culto. Aí não, porque não deu, estava muito frio, porque que choveu, que o meu esposo, que a minha esposa, que meu filho, que não deu. E no outro dia tu vai trabalhar. Quem é que tu busca em primeiro? O trabalho. Tu busca o mamão. Na igreja, não tem problema, se eu não for hoje tem problema. Lá eu ia ativar minha fé, eu ia ter uma revelação, uma direção de Deus, eu ia ter uma palavra rema, mas não. Mas no meu trabalho, no mamão, eu não posso voltar. Mas eu busco a Deus em primeiro. Não digo que eu não faço isso, que eu busco a Deus em primeiro. Não busque a Deus em primeiro. Um leão está às portas. Eu não posso sair, a gente começa a arrumar desculpas. Busquem primeiro o reino dos céus e a sua justiça e outras coisas, ele vai te acrescentar. Ele falou, porque vosso Pai Celeste sabe que você necessita de todas as outras coisas. Gente, a gente que é pai natural, carnal, a gente se preocupa com nossos filhos. A gente vê nossos filhos bem, amém ou amém? Então quanto mais Deus, gente. Mas o concorrente de Deus, ele começa a nos sufocar. E a gente começa a pensar no mamão. É que se eu tiver dinheiro, aí eles vão me ver diferente. E muitas vezes a pessoa quer ter dinheiro até por causa dos outros. Não é nem um sonho dela. É porque ela viu que o João comprou um carro, ela tem que comprar um melhor ou um igual. Comprou um sapato, eu tenho que... Não. Você tem que ter o teu sonho. Você tem que ter o teu projeto. Se você for olhar para o dos outros, você vai se deteriorar. E muitas vezes a pessoa vai se baseando nisso e ela larga Deus, vai largando Deus. Porque o que Deus falou está aqui. Gênesis 2:15. E tomou o Senhor Deus, o homem, e o pôs no jardim do Éden.
Quem colocou o homem no jardim? Deus colocou. O jardim era um lugar bom ou mais ou menos? Hiper bom. Deus pegou o homem, ele fez o jardim, como ele fez o ecoparque em Xanxerê, e colocou lá dentro. Ele fez isso. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem. Deus fez o quê? Ordenou, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente. Tem tudo para você comer. Coma, encha a pança, né? Coma tudo, de tudo. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Porque no dia em que dela comeres, você vai ter problema. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerá. E Adão acreditou em Deus? Na palavra dele? Não acreditou. Não acreditou. Será que eu não posso transar antes de casar? Eu tenho que fazer o test drive, né? Será que, olha, eu tenho que perdoar? Será que Deus fala sério mesmo? Você às vezes pensa que Deus está brincando. Que às vezes a gente fala e não cumpre, a gente pensa que Deus é assim também. Deus diz: o dia que você tocar lá, você vai morrer, hein? E Adão, será que era plano de Deus, Adão, ele comer do suor do rosto? Não, o plano de Deus não era esse. Será que o plano de Deus era que a mulher, quando fosse engravidar, ela tivesse muita dor? Será que era o plano de Deus? Não era. Será que era o plano de Deus que a cobra se rastejasse? Não era. A cobra ou andava de pé ou voava. E Deus falou: mas tu vai rastejar. E muitas vezes a gente rasteja porque não ouve a palavra de Deus. Não ouve. Não, mas não, Deus falou: não coma lá. Às vezes estamos sentindo dor porque você não ouviu. Porque se atentamente você ouvir a voz de Deus e obedecer, as bênçãos vão correr atrás de você. Adão vivia zen. Ele vivia tranquilo. Então, quando Deus falou com Adão, e Eva ouvindo a serpente, por isso você tem que cuidar bastante quem anda com você. Você tem que cuidar, que às vezes você não cuida. Você está na roda de escarnecedores, e você não está, pessoas que minam a tua fé, pessoas que trabalham contra o teu sonho, e você não deixa de andar com eles. Eva tomava chimarrão com a serpente toda tarde. Sim, a serpente. E fala: serpa, e aí? Ali. E a serpente foi alugando. Salmo 1 diz: bem-aventurado que não anda na roda dos escarnecedores. E Eva foi ouvindo. Pô, será, cara? Olha, esse negócio que o pastor está pregando lá, isso aí, olha, não é bem assim. A serpente está certa. Todo dia serpente? Todo dia. É como aquele cara que gostou da menina e enche o saco todo dia. A menina: eu vou sair com esse capeta logo pra né? Assim. Então, Eva, todo dia, ouvindo. Eva tinha que fazer tipo José. Sai correndo, ó. Sai pra serpente, sai. Correu. Mas ela ficou dando ouvido. Quando você começa a dar ouvido, eles começam a falar contra Deus e você começa a fazer assim. E a serpente estava falando contra Deus. Contra Deus. Ela disse: não é bem assim não. O dia que você comer, vai abrir teus olhos como Deus. E quantas vezes você sabe que não pode fazer, mas você diz: não, mas Deus ele vai me ajudar. Sabe que é cada uma. Eu ouvi, a mulher do cara falou. Ela falou: pastor, esse canalha aí, ela falou assim mesmo. Esse canalha aí, ele falou que a gente podia
a gente podia transar de qualquer jeito e depois a gente podia pedir perdão. E agora nós estamos nesse inferno aí. Que o inimigo, ele não vai contar aquilo que vai vir de ruim, né? Ele vai contar aquilo que é de bom. Então, o que aconteceu? Deus pegou o homem, colocou no jardim. Gente, você imagina a gente no jardim do Éden? Hã? Não era nem hotel 5 estrelas, era bem mais. Hã? Eu imagino no Éden, né? Banheira de alfurô, né? Cama de massagem. Você imagina. Não, imagina só. Você com jarbas, né? 2 doses de uísque. Ah, não pode. Você ali. Calma, gente. Mas aí tem que expulsar o álcool. Então, olha bem, Deus deu tudo para completar. Adão, como é que tá aí? Ô Deus, ó, beleza. Pô, mas eu tô sozinho. Tá sozinho? Pera aí. Deus, Eva, tu imagina a mulher feita por Deus? Colocou um mulherão lá, aqui ó, colocou o homem no jardim, depois colocou a mulher também. Você e tua esposa no Havaí, você e tua esposa em Aruba, você e tua esposa em Bom Jesus, você é bem ali, tranquilo, ali. Você é bem tranquilo, tudo ok. Deus deu tudo. O homem falou, mas eu não quero. Está mentindo. Quem fala a verdade para você, você não acredita. Quando é verdade, você não crê. Agora, quando é, joga no tigrinho, joga. Essa voz é de Deus. Eu vou, joga. Uma menina falou pra gente que tem gente que vai no banco pedir empréstimo para jogar. Mamão. E Deus colocou o homem lá no jardim, deu tudo, e ele confiou naquele que não fez nada por ele. Nada, na serpente. E o que aconteceu? A Bíblia diz que Deus expulsou Adão, expulsou do Éden. Tem coisa que Deus te tira. Porque você não busca ele em primeiro. Adão tinha que falar, olha Eva, assim ó, essa fruta aí é bonitona mesmo. Tô até com água na boca, mas poder falou para não comer. Porque senão eu vou morrer. E quantas vezes a tua vida espiritual anda morta, e você mais Deus, nada acontece, aquilo que eu quero, Deus. Mas é você que não está ouvindo a Deus. Busque em primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e a outras coisas Ele vai providenciar e vai te dar. Deus colocou o homem no jardim. O jardim era de quem? De quem é o jardim? De Deus. Ele colocou o homem lá e falou, nessa aqui não coma, amém? Dízimo. Desde o início Deus tem a parte dele. Desde o início. Irmão, olha, sabe o que é bem engraçado? Eu vi uma senhora falando, ela falou, cara, mas a pessoa às vezes não tem nem como pagar, e ela tem que dar dízimo na igreja. Ela tem que... Você sabe que ninguém dá nada para Deus. Se você vai colocar o dízimo, você devolve, amém? Que nada você pode dar para ele, você devolve. E o que acontece? É engraçado que quando o agiota vem, arranca da pessoa, mas ela estava devendo. Quando o governo, tu tem que pagar IPTU, tem que pagar. Quer saber se tu está devendo ou não? Se tua finança está boa ou não? Tu tem que pagar. Eu estou meio apertado, está com o carro em atraso, IPVA, não questiona. Agora quando é
a palavra que não volta vazia, aquilo que você vai colocar e vai te retornar, eu não acredito. Pastor ladrão, não é bem assim, Deus não precisa de dinheiro. Claro que não precisa. A Ageu 2:8 diz que dele é a prata e dele é o ouro. É nós que precisamos. Nós precisamos. E ele diz, olha, o dia que você tocar, tu vai morrer, hein? Aí a vida espiritual vai indo e vai arrastando nas finanças. Deus colocou o homem lá, deu tudo para ele. E muitas vezes isso aí acontece mesmo. A pessoa chega na igreja, Deus reforma ele, muda a casa, muda a família, muda tudo. E ele fala, eu vou dar dinheiro para o pastor. Eu vou dar. Então o que acontece? A pessoa vai morrendo. E Deus colocou no jardim porque o jardim era dele. E a gente devolve porque a terra é dele. Salmo 24:1 diz, do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, o mundo e todos aqueles que nele habitam. Do Senhor é a terra, não é do pastor, é do Senhor. Muitas coisas não funcionam porque você às vezes está com aquela avareza. E o dízimo, sabe para que é? É para arrancar nossa avareza mesmo. Ah, pastor, o dinheiro não é tão importante assim. É importante sim. É. Sabe o que é? Porque quando repartem herança na tua casa, às vezes um logo no outro. Não é assim? Às vezes você não casa porque tem uma pensão. O dinheiro está em primeiro. Não vou casar porque se eu casar eu perco a pensão. Quem está ganhando? Mamon. Mamon. A pessoa se prostitui por causa do dinheiro. Rouba por causa do dinheiro. Mente por causa do dinheiro. Então você precisa aprender a manejar bem o dinheiro. Você precisa. Porque o dinheiro. O dinheiro. Elon Musk tem uma filha que nem fala com ele. Mais rico do mundo e o dinheiro não compra o amor da filha dele. Não compra. Bill Gates e a esposa deles, trilionário, separou. Deus não blindou. Mas eles correm atrás do mamão. Não é assim? É melhor você estar numa casa deserta do que numa casa ampla com uma mulher rixosa e resmunguenta. O dinheiro, ele não traz a paz que tu precisa. Provérbios 10 diz assim, ó, a bênção do Senhor, ela te enriquece. Enriquece mesmo, prospera. E não traz consigo dores. Só que essas bênçãos que você corre, ela te enriquece, mas traz muita dor. É filho que não fala com o pai, é marido que trai, é aquele rolão, é droga, é cocaína, é aquele rolão. Sabe por quê? Porque o dízimo ele protege. A oferta multiplica, a primícia, ela abençoa. Mas não coma de lá, eu não acredito. Aí a pessoa vem perecendo. Porque, gente, fique bem tranquilo. Não é por força e não é por violência. É pelo Espírito de Deus. Mas você quer prosperar, que eu sei, como todos nós queremos. Amém ou amém? Mas você está comendo aquilo que não tem que comer. E a lei da gravidade, ela não quer saber se você sabe que tem lei da gravidade ou não tem. E a Bíblia é a mesma coisa. E às vezes você não entende que Deus que te deu o jardim, é Deus que te dá força. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que é Ele que te dá força para adquirir riqueza. Que quando Deus dá, meu querido, Ele dá prosperidade junto. Prosperidade é insuficiência de necessidade. Prosperidade, Ele te bota numa harmonia, vida com abundância. Mas aí você corre atrás da grana e daqui a pouco a outra parte está descoberta. Não, a bênção do Senhor enriquece, te prospera e não traz dor. Para isso, não coma. Para isso, busque em primeiro o reino dos céus e a sua justiça. O maior concorrente de Deus não é Satanás. Satanás foi derrotado na cruz do Calvário. Mas o mamão, o dinheiro, preste bem atenção, ele precisa estar no teu coração, não no teu bolso. Ele precisa, ao contrário,
ele precisa estar no teu bolso, não no coração. Amém? Que quando o dinheiro está no coração, o mamão entra. Sabe para que Deus te prospera? Sabe ou para quê? Ele te prospera para você cuidar do corpo de Cristo. Jesus foi morto, os discípulos, nenhum pegou Jesus, mas Nicodemos e José de Arimateia pegaram o corpo de Jesus e cuidaram do corpo de Jesus. Eles eram ricos. E Jesus, ele é o esposo e a igreja é a noiva. Cabeça e corpo. Quando você... Gente, Deus não prospera a gente para você sozinho, para o teu ego. Quando Pedro lançou a rede, que pescou aquela multidão de peixe, ele teve que trazer outro barco para repartir. Quando você está disposto a alimentar a multidão, Deus vai te dar 100 vezes mais. Mas quando você é avarento, quando você não entende, você vai reter mais do que era para reter. É pura perda. É pura perda. Por isso, Satanás não quer que você dizime, que você ouça a palavra como essa, para mudar a tua estrutura emocional, que muitas vezes você está correndo atrás de grana, está apavorado, mas Deus te colocou no jardim, deu tudo no jardim, e você, às vezes, faz igual Adão. Adão estava no jardim, mas não ouvia o dono do jardim. Você, às vezes, está na igreja, mas não ouve o dono da igreja. Ele estava no jardim, mas quando Adão se escondeu, falou, cara, eu estou comendo aquilo que Deus falou para não comer. E o que aconteceu com Adão? Começou a ficar ansioso, apavorado, se escondendo de Deus. Por que você deixa a vez de vir o culto? Porque tu já está se escondendo. Porque você, não, eu vou ouvir, eu não posso ouvir Deus falar. Eu não posso ouvir Deus. E Adão dentro do jardim, correndo do dono do jardim. Pô, Deus que nos deu tudo. Deus te deu a tua vida, Deus te deu a tua casa, Deus te deu o teu sapato, Deus te deu o teu emprego, Deus te deu tudo. Então, glórias e honra a Ele. Amém? A Ele. Primeiro Timóteo 6,10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. É de alguns ou de todos? De todos. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça, preste atenção, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Dores. Porque amar o dinheiro... E nós lemos o primeiro versículo, buscai ao Senhor em primeiro. Mas ali, ele amou ao dinheiro. Então, desvia da fé e tem muita dor. Se o teu trabalho te tira muito da presença de Deus, você precisa pedir a Deus um outro trabalho. Que daqui a pouco tu perde Deus e perde a tua casa, a tua família, perde tudo. Porque quem protege é Deus. Você sabe, um dia na casa de Deus vale mais do que 1000. Só que, eu estou falando isso aqui por quê? Sabe por quê? Porque você tem que entender como que funciona o dinheiro com Deus. Porque você às vezes está aí sentado, eu também já estive aí sentado. Você fala, peraí, eu trabalho a semana toda, faço tudo, e eu tenho que dar o dinheiro para esse cara aí. Aí quando você começa a entender pela Bíblia, você vai ver, pô, antes eu ia na macumba, enfiava o meu dinheiro lá, ninguém falava nada. Eu era sócio da Ambev, ninguém falava nada, né? Eu era majoritário da Souza Cruz, né? Eu era vendedor, mas da boca de fumo, né? Ninguém fala nada. Já viram alguém falar da Ambev? Já viram? Já viram, não? Alcoólicos Anônimos, em todo... Alcoólicos Anônimos, assim, alcoólicos destruindo família. Vai vendo os alcoólicos. Vocês já viram falar da Ambev? Essa Ambev destruiu meu pai. Bota na internet, bota lá.
Já viu? Assou da cruz, arrebentou o pulmão. Nós perdemos um irmão aqui, a maioria conhece, o Zéus, pelo cigarro. Cigarro. Já pensou se fosse ou por causa da igreja? Ia processar. Porque você já pensou? Mas a Souza Cruz, ninguém processou e ela continua fabricando e ninguém fala nada. O traficante, ninguém fala nada, ao contrário. Vocês estão vendo aí, Bet, Tigrinho, cada dia mais jogo para arrebentar e a pessoa coloca lá. Eu não vejo ninguém falar do macumbeiro nas redes sociais, do feiticeiro, da umbanda, candomblé, né? Aí o cara toma sangue, vai lá. Não, mas é mesa branca, porque preta não pode. Tem que ser mesa branca, né? Gente, o povo perece por falta de conhecimento. A gente gosta tanto de dinheiro, a gente gosta tanto de prosperidade, mas toca na árvore que Deus mandou para não comer. O amor, o dinheiro é a raiz de todos os males. Às vezes você está correndo na esteira, correndo, suando, e Deus diz: se você obedecer, as bênçãos vão correr atrás de você, tu vai prosperar, as bênçãos vão manifestar na sua casa, eu vou fazer você milionário, para você investir em Deus. Que às vezes o que é de Deus é que você não investe. Eu conheço muito aqui mesmo, não investe. Investir em tudo, mas pastor, porque não, gente, é a mesma coisa. Eu, pastor, tem a nossa chácara lá, já 2 milhões de reais vale, a gente investiu lá. Para que investir lá? Eu podia estar andando de Ferrari vermelha, de Porsche, né? Aí compramos o terreno, estamos reformando aqui, pode ir no banheiro lá em cima, vamos trocar placa, tudo. E você vê, às vezes, macumba, você vai lá no terreiro, paga o pai velho lá, né? Você paga e tudo sujo, né? Tudo sujo, tu não reclama uma gota. Ao contrário, tu come lá ainda. Né? E tá tudo certo. Né? Tu vai nas biqueiras aí, tudo sujo, tudo arrebentado. Né? Cara, lá no Rio de Janeiro, é que você não conhece, mas no Rio de Janeiro tem fila de 200 metros para comprar droga. Fila indiana. E os traficantes com a arma aqui, ó. Naquela época, imagine hoje, né? Eles com a arma, a fila, entende a fila? Entende? Aí fala: olha, seja fiel. Mas esse pastor aí só fala de dinheiro. E a tua família mudou, a tua casa mudou, você com paz, as finanças mudou, não vale. O amor, o dinheiro é a raiz de todos os males. Satanás não quer que a igreja prospere. Lembra quando o Miller jogava na seleção brasileira e num time aí tal de São Paulo, né? Aí o Miller montou uma igreja em Minas Gerais, ele estava jogando no Cruzeiro, e os repórteres já foram em cima dele. Miller, mas montando uma igreja, você? O Miller falou: o Romário tem um bar no Rio de Janeiro e você nem falou nada. Né? Não falou. Gente, você tem que despoluir a tua mente. Passa a ser dizimista fiel. Passa a ser ofertante fiel. Primicista fiel. Não coma do fruto que Deus falou para não comer. E você vai ver como ele colocou Adão no jardim do Éden. Ele vai te colocar em lugares altos. Amém? Ele vai te colocar em Isaías 1,19. Se quiser, diz, não, ele não obriga, e me ouvir, você vai comer o melhor dessa terra. Deus tem o melhor para você. E às vezes a tua finança não vai bem, porque você tem muita contenda em casa. A contenda fecha o céu. Amo o dinheiro, casal briga por causa de dinheiro,
Aí uns não separam por causa do dinheiro. Uns se separam por causa do dinheiro. Uns não casam por causa do dinheiro. Outros casam por causa do dinheiro. Eu já falei aqui, eu conheci o casal, eles dividiam a geladeira. Era em X, né? Essa linguiça é minha, essa mortadela é tua, a margarina aqui é tua. Gente, o dinheiro no coração, ele traz contenda mesmo. A mulher, o cara quando abre a carteira, a mulher está por trás e ela quer ver quando ele deixa o extrato lá, ela já... Gente, Adão e Eva estavam transparente lá. É o dinheiro. O dinheiro. E Deus, gente, Ele manda provisão. Ele manda. É só você se posicionar em Cristo. Falar, Deus, eu estou precisando. A partir de hoje, eu vou entregar os 10% na tua casa. A partir de hoje, eu vou ser fiel. Não vou tocar lá. Você vai ver. Faz isso 3 meses. E às vezes você faz e para. Faz e para. Faz e para. Faça! Tiago 4,7 diz, sujeite a Deus. Resiste ao diabo. E ele vai fugir de você. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Porque às vezes pelo dinheiro você se desvia da fé. Perde a tua salvação. Você perde a alegria de viver. Mas se você buscar em primeiro o reino dos céus e a sua justiça, a outras coisas, Deus vai te dar. Pastor, puxa, não, eu amo Deus, mas tem um concorrente que não está deixando você amar Deus, não. Eu busco a Deus em primeiro. Mas culto, eu leio a Bíblia, eu estou ansioso. Não, esteja ansioso para dizimar. Que eu digo para você, meu querido, quando você coloca em terra fértil, tem que prosperar. Mas agora se você entra em contenda, por isso que o diabo quer contenda, faz você não prosperar. O diabo quer desonra. Que você desonre pastor, desonre pai, desonre. E aí fecha o céu. Isso é aquele negócio, não fala de pastor, fala, ele fala para tu falar mesmo. Para quê? Para você desonrar e fechar o teu negócio. Eu vejo, muitas vezes fecha o negócio, porque não é nem a questão da pessoa, é fidelidade, é desonra. Porque o filho pródigo, em Lucas 15, ele desonrou o pai dele. Pegou o dinheiro dele todinho. Não, eu quero dinheiro, pai. Não, meu filho, espera, eu quero meu dinheiro. Ganância, dinheiro, tirou o dinheiro do pai, desonrou o pai. Passou um tempo, viveu na miséria. Ele falou, cara, eu vou ter que voltar para lá. Porque eu era feliz na casa do meu pai, eu não sabia. Voltou sem nada. Perdeu tudo. Deus, você acha que Deus não quer te prosperar financeiramente? Ele quer, porque tem igreja para a gente abrir, tem igreja para a gente construir, tem alma para a gente salvar, e Deus, Ele precisa do teu dinheiro sim, mas Ele quer que você não coloque aqui, ó. Você deixa aqui, ó. Seja liberal diante de Deus, não ame ao dinheiro, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Às vezes é guerra na casa, é guerra na família, é guerra na empresa, é sócio, aquela guerra por causa do dinheiro, pô. Tanto que hoje é tão complicado que tem pastores que cobram para pregar. Cobra, amor, dinheiro. Cantores, eles cobram. Mamão. E vocês vão lá às vezes. Porque, não é, o cara, não, eu para cantar lá eu quero 10 mil reais. Então se o Espírito Santo falar, vai lá. Ele falou, eu não vou, porque eu só vou se colocar na minha conta. Então, para que Espírito Santo? Foi como Adão fez. O Senhor falou para não comer, mas eu vou comer. Enquanto você fizer aquilo que você acha, você vai estar caminhando em cima daquilo que você acha. Mas quando você fizer aquilo que Deus acha, você vai achar tesouros escondidos. Você vai ver ouro na sua mão. Você vai ver a prosperidade na sua casa e a bênção sem medida, que não tem dor. Não tem dor. Você não vê ninguém pegando, né? O dinheiro dele. Olha, vou lá no banco. Ó, gerente, me faz um pix aí. 200 mil reais, me faz um pix para mim. Eu vou lá, vou sacar esse dinheiro. Vou em cima do prédio.
eu estou ansioso, eu quero me matar. Aí ele está com dinheiro aqui, com dinheiro. Aí esse é meu dinheiro, vai embora, vai! Já viram fazer assim? Mas o cara faz com a vida dele. Ele mete a corda no pescoço dele. O dinheiro é importante ou não é? Toma veneno. Mas dízimo, o amor, o dinheiro é a raiz de todos os males. Tu quer prosperar e viver tranquilo, em paz? Seja fiel dizimista. Porque é uma legião de cortador, migrador, destruidor e devorador, que eles não cessam se você não for fiel. Mas Deus, ele obriga? Deus não obriga. Tu vai com a tua força? Vai com a tua força. Não tem nenhum problema. Mas só que com Deus, ele multiplica a força, te dá asa como asas. É como águia. Ele quer te levar em lugares altos. Porque foi pregado tanto que crente tem que ser miserável. Não tem que. Pai rico e filho pobre? Não, Zé. Mas quando não tinha uns carros melhorzinhos assim na porta, não incomodava ninguém. Pastor de bicicleta com 9 filhos, né? Com terno e de chinelo havaiana. É esse louco! Aí agora ele fala que a gente é ladrão. Mas a cada dia mais nós vamos mais de Deus, amém? Porque Deus, ele diz dar e ser vos dado. Boa medida, recalcada, sacudida, ele vai te dar. Você entender que fala, não, mas ele preparou que ele é maçônico. Maçônico capeta. Capeta. Quem dá é Deus, meu querido. Ah não, quem deu para ele foi o diabo. O diabo, ele só inventou uma coisa. João 8,44, é pai da mentira. Mas agora dono do ouro, dono da prata, é o nosso Deus. E ele quer te enriquecer. Ele quer te prosperar, é ele. É ele. A salvação passa por finanças assim. Porque Deus foi o maior ofertante. Como Pompe, ele falou aqui, que Deus amou o mundo de tal maneira e enviou o seu Filho único. A maior oferta foi Jesus. Mas quando é pastor de Deus, você fala, puxa vida, não, eu não posso. A Ambev eu não reclamo. A Santa Cruz também não. O tráfico de droga também não. Bicheiro, loteria esportiva, a macumba também não. O padre pede e vende cachaça do lado e faz aquilo, pode. Mas agora na igreja, onde liberta, não pode. Não, mas é aqui que pode. Aqui. E eu falo para você, tenha certeza, Deus vai fazer muitos daqui milionário. Vai fazer. Você pega essa visão. Deus vai te enriquecer, sabe o porquê? Porque nós vamos praticar o ID de Jesus. 50 nações, 10 igrejas vamos abrir, e uma igreja para 1000 pessoas em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Não tem esse negócio de coitadinho não, nós vamos prosperar, amém? Não tem esse negócio não, mas gente, Satanás ele quer mesmo, ele quer humilhar o povo de Deus. Mas o salmista diz, eu fui moço e também sou velho, nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. É sempre compassivo e empresta. Você vai ter para emprestar, amém? Vamos encerrar? Pode pôr de pé, vamos Jesus. Mateus 22, 17. Ô, cadê? O louvor está aí? Vem o louvor aí. Diz-nos, pois, que te parece? É lícito pagar o tributo a César? Ou não? É uma pergunta. Tu tem que pagar imposto ou não? Preste bem atenção. Vai lá. Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse, por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Mostrar o quê? A moeda. A moeda é o quê? Dinheiro. Um diz, não, que na época de Jesus não tinha dinheiro, é que dava animais em troca. Já tinha dinheiro aí. E eles lhe apresentaram um dinheiro. E ele diz-lhe,
de quem é esta efígie, essa imagem e inscrição? Dizem-lhe eles: é de César. Então ele lhes disse: dai, pois, a César o que é de César. O que é de César? Imposto, governo. Ele disse: mas não se esqueça, e a Deus o que é de Deus. Tu tem compromisso com o governo? Tenha compromisso com Deus. Se você entender as finanças do reino, você vai se tornar em um banco dos céus na terra. Um banco de Deus na terra. Deus quer fazer você. Sabe que a mulher, ela quando derramou o vaso de alabastro em Jesus, Jesus estava vivo ainda, ela derramou no corpo de Jesus. Amém? Aquilo ali valia o salário de um ano de um trabalhador. Sabe o que aconteceu? Todo mundo reclamou. Que desperdício jogar tudo isso no corpo de Cristo. Quando você planta a tua oferta, o seu dízimo, as suas primícias no corpo de Cristo, eles falam que é desperdício. Eles berram. Eles dizem: não tenho nada com a tua vida não, mas tu na igreja, não, mas não fala quando tu está na bodega. Então, gente, dê a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Deus, Ele quer prosperar você financeiramente, mas Ele não quer que você tenha dor. A bênção do Senhor enriquece e não traz dores. Feche os teus olhos. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós precisamos, meu Pai, que teu filho rompa nas finanças. Que teus filhos, meu Pai amado, não se desvie por causa do dinheiro. Não se desvie colocando dinheiro no seu coração. Mas no poder do nome de Jesus, eu peço a tua bênção sobre eles agora. Meu Pai amado, eu sei que muitos dizimistas se levantam hoje, muitos primicistas. E meu Pai, aquela miséria, aquelas contas, aquele gasto, meu Pai, que tinha, o carro toda hora quebrava. Meu Pai, aquela enfermidade que nunca sarava. Todo dia dinheiro na farmácia, meu Pai, e consulta e cirurgia, nada funciona. Maus negócios, meu Pai, eu quero repreender agora em nome de Jesus. E que a unção do Senhor se manifeste sobre o teu filho, sobre a tua filha. Prospere a tua igreja, meu Pai. Abre os olhos espirituais dos teus filhos. Eles têm direito a prosperar. Eles têm a sua herança. Eu quero abençoar para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém?